Aula de hoje, Europa, fluxo e imigração. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem de se pensar. Um transporte bastante simples para enfrentar essa tormenta do mar. São africanos de algum lugar da África, pode ser Nigéria, pode ser Etiópia, tentando entrar na Europa. Por isso que eles são imigrantes. Imigrante é todo aquele que chega de fora de um país para outro. Por que eles estão tentando chegar na Europa? Pela qualidade de vida. Muito desses tipos de transporte acabam naufragando antes de chegar na Europa. Há relatos de muita gente que morreu já. Então vamos lá. Fluxo é a quantidade. Então assim, de pessoas que chegam na Europa. Aqui eu coloquei para vocês que até o século XX, ou seja, depois da Primeira Guerra Mundial, muitos europeus saíram do continente, porque passaram por uma guerra, não tinham onde morar, né, não tinham onde viver. Depois da Segunda Guerra, começou a se inverter. Então, esse período, Primeira Guerra, saiu muita gente, muitos italianos saíram e vieram morar para o Brasil. Agora, depois da Segunda Guerra, começou a se inverter, porque a Europa conseguiu se reerguer, muitas pessoas a Europa começou a atrair pessoas que fossem morar na Europa. No pós-guerra, aqui eu coloquei, no pós-Primeira Guerra Mundial, que eu falei para vocês que o fluxo migratório dos europeus saíram do continente. Então, viam esses barcos imensos, muitos italianos passando fome depois da Primeira Guerra Mundial, o país todo destruído, embarcavam nessa condição. O governo brasileiro abriu as portas aqui e eles chegavam da Europa para poder começar uma vida nova. Foi assim que começou a nossa história de italianos aqui no Brasil. Agora, hoje na Europa, eu tenho diferença. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, 70 milhões de imigrantes vivem na Europa. 76 milhões é muita coisa, gente. Atualmente, principalmente em decorrência da crise socioeconômica em países os do norte da África ou da América Latina. Por exemplo, eu vou comentar com vocês. Na Inglaterra, a maior parte dos professores são imigrantes indianos. Por quê? Porque lá a Inglaterra transformou a Índia como colônia, então depois, mais tarde, a Inglaterra abriu as portas para a imigração. E também tem muito, por exemplo, na Alemanha, tem muito imigrante. Por quê? Porque a Alemanha, no tempo da Segunda Guerra, perseguiu os nazistas perseguiram muitas pessoas, acabaram matando. Então a Alemanha hoje tem uma outra postura, certo? E isso a gente está falando antes de pandemia, tá? Hoje as fronteiras estão mais que vigiadas. Muitos também da América aqui, muitos brasileiros, peruanos, latinos, né? Saem daqui do Brasil e vão para a Europa em busca de melhores condições de vida, porque lá os salários são altos, o governo sempre dá uma ajuda financeira e acabam entrando ilegalmente nos países, mas acabam ficando e constitui esses chamados 66 milhões de imigrantes. Aqui vocês têm uma outra embarcação rudimentar, uma polícia europeia interceptando, e geralmente são embarcações bem rudimentares, onde acabam não tendo estrutura para enfrentar o alto mar, e eles saem do norte da África e entram pelos países como a Sicília, a Sardenha, que são ilhas mais próximas da Europa. Aqui, causas da imigração. Na Europa, a necessidade, por que eles vão? Mão de obra. Então, há trabalhos como, por exemplo, na França, Reino Unido, subúrbios da França tem muitos imigrantes e são atraídos para poder chegar nessas regiões em busca de serviço. Aqui, tanto o Reino Unido como a França,
eles abrem espaço para os antigos países que foram colônias deles. O Reino Unido teve muitas colônias pelo mundo. Emprego, procura especialização profissional. Aí eles também, gente, muitos imigrantes, tanto brasileiros como vão fazer o quê? Vão para as universidades e institutos tecnológicos que existem na Europa. Essa aqui é uma imagem que eu coloquei para vocês, imigrantes nigerianos na fila, certo? Tentando buscar emprego nessa região da Europa. Aqui, uma última imagem que fica, quantos, né, acabam, aqui eles estão ainda vestindo coletes salva-vidas, mas muitos ainda não têm e acabam, às vezes, muitos naufragando. E eles tentam, na maior parte são homens, mas tem mulheres e tem crianças que tentam chegar na Europa. Muitas vezes vai os homens primeiro, mas tentam levar depois as suas mulheres e suas crianças. Encerro por aqui, lembrando que fluxo de imigração é a quantidade de imigrantes que se tem na Europa. Obrigada.